Muito bem, muito bem, muito bem, alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão assistindo essa aula neste exato momento. Sou eu, professor Michel, professor de Geografia, e estamos aí iniciando uma aula e fechando o nosso PET volume 2. O tema da nossa aula de hoje é sobre a regionalização brasileira. Nós temos aí, ao decorrer desse PET volume 2, nós temos trabalhado um pouco aí sobre o Brasil, que é a matéria do sétimo ano. Um pouco sobre a população, vimos aí sobre as faixas etárias, vimos sobre a pirâmide etária, um pouquinho sobre economia, um pouquinho sobre aqueles conceitos de taxa de natalidade, mortalidade, densidade demográfica e agora nós vamos aí falar um pouquinho da regionalização brasileira. Muito simples esse assunto. O Brasil, nos seus milhares de quilômetros quadrados aí, na sua extensão territorial, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, a extensão territorial do Brasil, dividido aí em todos os seus estados e o Distrito Federal, mas o Brasil ele tem aí como uma forma de facilitar a identificação dos estados, aí pela questão física, o IBGE, que é o nosso amigo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele fez algumas divisões ao longo dos anos. Mas aí a última divisão feita pelo IBGE, essa divisão, essa regionalização, ela foi feita de forma que dividiu o Brasil em 5 partes. Essas 5 partes estão aqui no PET, que vocês podem ver exatamente deixa eu ver aqui, no penúltimo parágrafo, onde diz: a proposta de regionalização do território brasileiro por macro-regiões foi criada pelo IBGE com base na localização das unidades da federação e nas semelhanças entre aspectos econômicos, sociais e os elementos naturais, que é o clima e a vegetação. Também o relevo, que deveria ser colocado aqui, né? Entre outros aspectos, né, que podem ser também envolvidos. A divisão oficial atual apresenta 5 grandes regiões, que é a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, essas 5 regiões, elas são conhecidíssimas. Por exemplo, até vamos trabalhar isso mais aprofundadamente na próxima semana, já lembrando vocês, meus alunos das escolas estaduais, aí que depois da sexta semana vem aí as atividades complementares. E essas atividades complementares, elas poderão ser, no meu caso, estaria adotando o livro didático, certo? Mas aí cada professor aí nas redes estadual, municipal de ensino terão aí a sua própria liberdade aí, né? Cada um vai escolher a forma melhor, mas eu vou trabalhar com o livro didático. Mas eu vou querer reforçar também em outra aula essa questão da regionalização, porque nós vemos muitos alunos que não sabem regionalização, não tem noção de mapa, não tem noção onde está Minas Gerais, onde está Rio Grande do Sul, onde está o Amazonas. Então é muito importante. Mas de antemão, já falo para vocês que a região Sudeste é a região onde está Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. É a região Sudeste que tem 4 estados. A região Centro-Oeste, né, tem lá o Mato Grosso, tem o Mato Grosso do Sul, tem Goiás e Distrito Federal. O Nordeste tem 9 estados. O norte do Brasil, nós temos aí o Tocantins. Tocantins que é tão próximo do centro do Brasil, né? Mas ele faz parte do norte. Nós temos o Tocantins, nós temos o Rondônia, Acre,
nós temos o Amazonas, nós temos o Pará, Roraima e Amapá. Então, assim, essas regiões, elas são importantes aí do aluno conhecer, o aluno saber onde está cada um dos estados, em qual região do Brasil. Mas essa questão de regionalização, por que se regionaliza? É para facilitar na hora de você identificar, por exemplo, como que eu vou saber qual estado está perto de Minas Gerais? Ué, se eu já tenho a regionalização, eu olho a legenda do mapa. A cor verde é a região sudeste. Eu já vou direto na cor verde, olho na legenda ali sudeste. Fica fácil para eu entender, fica fácil para eu fazer essa identificação do estado vizinho, né? E também essa regionalização feita pelo IBGE levou em consideração fatores também, fatores sociais, fatores econômicos, alguns fatores naturais, que é o clima, que é a vegetação, que é o relevo, né? Então, por esses motivos aí fez-se essa regionalização. Quando vai regionalizar, né, tanto o Brasil quanto qualquer outra parte do mundo, regionaliza-se levando em consideração semelhanças entre os territórios. Por exemplo, se a região sudeste ela tem esses 4 estados, é porque esses 4 estados têm coisas em comuns entre eles. Por que a Bahia não faz parte da região sudeste? Ué, simples. Porque a Bahia tem características econômicas, sociais, características climáticas de vegetação diferentes dos estados da região sudeste. E assim, por que São Paulo está colado com o sul e não faz parte do sul? Porque também tem diferenças e não se encaixa naquela caracterização, naquela categoria. Beleza? Então, só para vocês terem uma noção aí do que é regionalização. Mas também teve um geógrafo, um senhor muito simpático, chamado Pedro Geiger. O nome dele é difícil, né? Mas o Pedro Geiger, ele fez uma outra regionalização. Essa regionalização é essa daí que está de negrito. Ele regionalizou o Brasil em 3 partes, em 3 regiões. Ele levou em consideração, principalmente, está no último parágrafo, a questão geoeconômica. São consideradas regiões geoeconômicas do Brasil. O que são essas regiões geoeconômicas? Porque a economia, ele levou em consideração o aspecto econômico de fábrica, de produtos, que são o que é produzido, forma de comércio, industrialização, essas coisas que ele levou em consideração. Então, a Amazônia. A Amazônia tem a sua própria característica, né? Então ele considerou a Amazônia, ele considerou o Nordeste e considerou a região Centro-Sul. Vamos lá. A Amazônia tem como características singulares os aspectos naturais, que o que é? Floresta amazônica, né? E a baixa densidade demográfica. É uma característica da Amazônia. Nordeste, região marcada internamente pelas disparidades econômicas e naturais. O Nordeste, ele tem áreas de matas, ele tem áreas de semideserto. O Nordeste, ele tem áreas mais ricas e áreas extremamente pobres. Por isso fala disparidades econômicas e naturais. E a região Centro-Sul, que abrange o centro do Brasil, a região Sudeste e a região Sul. Ela destaca-se pela grande concentração de riqueza e intensa urbanização. Podem ver que as maiores cidades, né, com exceção a cidade de Salvador, estão justamente na região Centro-Sul. E essa questão aí da riqueza também, as maiores empresas, as maiores indústrias estão na região Centro-Sul. Porém, leva em consideração
que é a região da Amazônia, tem a Zona Franca de Manaus, tá? Que é uma fortíssima região industrial no Brasil. Que mais para frente, quando nós formos tratar das 5 regiões em específico, cada uma delas, nós estaremos aí falando da Zona Franca de Manaus, que foi criada para dar um impulso, né? Impulsionamento econômico no Brasil. Então, gente, é uma matéria muito simples aí da página 91. Teremos aí, né, as atividades que seguem na página 92 e na página 93, mas são e 94 também, né? São muitas atividades que vocês têm aí. Entretanto, sobre essas atividades eu não vou comentar sobre elas agora, para que o vídeo não fique muito extenso. Entretanto, você que é meu aluno, você que faz parte das turmas nas quais eu leciono, vocês ao assistirem esse vídeo já podem pegar e começarem, né, a fazer as atividades aí do PET. E qualquer dúvida, estou à disposição no Conexão Escola. E você que é o aluno, que não é meu aluno, mas virtualmente sinta-se como meu aluno também, porque se você está assistindo as minhas aulas, os vídeos que eu tenho gravado, é porque você tem esse interesse em aprender mais. Então, seja muito bem-vindo, né? Você que é a primeira vez que assiste a minha aula, seja muito bem-vindo. E esse aqui foi um conteúdo, apesar de ser o PET, você que é da rede particular de ensino, você que é da rede municipal de ensino ou de outro estado, você não tem o conhecimento desse material. Entretanto, a matéria é quase que sempre a mesma, né? Muda o material didático, mas o assunto é o mesmo: Brasil em regiões, regionalização do Brasil. Então, sinta-se à vontade para compartilhar esse vídeo, você que vai assistir pelo YouTube, que todos vão ver o vídeo pelo YouTube, né? Porque é por essa plataforma que eu faço a divulgação. Eu conto com o seu like, né, com o seu joinha, e eu conto também com a sua divulgação, que você possa divulgar esse vídeo para mais colegas, para os seus amigos, para que eles possam também ter acesso a essas aulas, que em tempos remotos a gente sabe que a pandemia está bombando aí, está complicado e não sabemos quando as aulas presenciais voltarão, né, quando retornaremos à sala de aula. Mas enquanto isso não acontece com segurança, enquanto tivermos aí que manter o ensino remoto, o ensino à distância, eu estarei gravando essas aulas aqui e compartilhar com vocês que estudam na escola que eu trabalho, vocês que estudam qualquer escola do Brasil, qualquer, né, que seja no Rio Grande do Sul ou no Amapá, que você possa ter acesso a esse vídeo e que ele possa ser muito proveitoso para você, beleza? Pode deixar o seu comentário, a sua dúvida no YouTube, que eu te respondo no YouTube também. No Conexão Escola, para os alunos aí que são da minha turma, podem mandar as dúvidas que eu estou à disposição para responder vocês. Claro que eu não fico à disposição de vocês a semana toda também. Eu tenho meus dias de aula, os momentos que eu vou entrar no YouTube para fazer algum comentário, alguma coisa, mas enfim, assim que possível, estarei respondendo vocês. Então fiquem com Deus, muito obrigado pela sua participação e até a nossa próxima aula, que será com o conteúdo do livro didático, beleza? Tchau, tchau e até a próxima, valeu e fui!